Eu quero encorajar você a orar e a perseverar em oração. E eu sei que muita gente lida com uma tentação com a qual eu já lidei, que é o pensamento de que orar não adianta, que a minha oração, que a sua oração talvez não tenha efeito. Eu sei que isso pode acontecer quando uma situação permanece inalterada ou até se agravando a despeito de a gente estar orando. Ou então quando há uma situação séria demais, grande demais, e a nossa oração parece uma gotinha no oceano. Eu me lembro de uma situação na qual eu estava na UES, que é a Universidade Estadual lá do Ceará, no encontro de discipulado com um rapaz, e a gente estava estudando juntos a oração do Pai Nosso. E a gente estava naquela parte do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E bem perto de nós tinha uma cena muito triste acontecendo. E parecia uma contradição, né? Eu pensei assim, meu Deus, há quanto tempo nós cristãos temos orado, feito essa oração? E as coisas às vezes parecem piorar, se degradar mais do que se a gente não estivesse pedindo. E eu me lembro de ter aprendido 3 coisas ali refletindo sobre isso, né? A primeira é que o Senhor reina, que Jesus reina, mas até a segunda vinda dele, né, até a volta dele, vai sim haver situações de inconformidade com esse reino do Senhor. Vai haver situações sérias, né, que talvez se agravem mesmo. A segunda é que ele nos ensina, que ele nos manda orar e pedir para que a sua vontade seja feita. Ele nos ensina a orar assim. Então é o que a gente tem que fazer, obedecer. E a terceira é que a gente não sabe como as coisas estariam se a gente não estivesse orando. Então a gente precisa orar porque talvez as coisas estivessem muito piores, né? Se nós não estivéssemos obedecendo e clamando ao Senhor. E tem uma situação no Antigo Testamento que para mim ilustra muito isso, né? Não fala sobre oração, mas aconteceu com um homem, né, que a carta de Tiago, que Tiago cita como sendo uma referência para nós, uma referência de oração, que foi com Elias, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a história de Elias, eu posso dar o contexto rapidamente. Ele foi profeta durante o reinado de Acabe, que foi o pior dos reis de Israel. E ele enfrentou uma perseguição muito grande aos profetas do Senhor, né? Muitos foram mortos, né? E houve uma situação de embate entre Elias e os profetas, né? Entre mais de 800 profetas de Baal. Elias venceu isso, né? Na força do Senhor ele venceu. Mas a Jezabel, que era a esposa do Acabe, fez uma ameaça, né? Disse que Elias morreria, e aquilo por alguma razão abalou muito Elias, né? Ele ficou bem mal. E aqui, né, o momento que eu vou relatar aqui é uma conversa entre Elias e o Senhor, né? Elias diz isso aqui para Deus, está lá em 1 Reis 19. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E aí a resposta de Deus, né? Deus responde várias coisas a Elias, entre elas isso aqui. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então a resposta de Deus para Elias, né, mostra que a situação era diferente do que ele via, do que ele enxergava, né? Ele estava realmente vivendo um momento bem difícil, ele realmente estava só, né? Durante todo aquele tempo ele estava sozinho, e isso fazia ele enxergar a situação como se fosse isso mesmo, se ele estivesse por ele mesmo, né? A maneira como ele reage quando ele recebe, né, a notícia da ameaça de Jezabel é realmente como se ele estivesse sozinho, né? E a gente não pode julgar Elias porque nós somos humanos, né, também, e muitas vezes ao nosso redor a gente olha e a situação parece realmente desesperadora. Não anima a gente, não nos dá coragem de maneira nenhuma. Mas nós não sabemos o que Deus está fazendo. E ele continua soberano, mesmo se a gente não vê, e ele continua agindo, mesmo se a gente não vê.
Então, no meio naquela circunstância em que Elias se achava sozinho, Deus falou, olha, há 7.000 pessoas, né, que eu separei que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, né? Eu estou agindo, eu tô atuando. E eu fico até pensando se não foi a oração, a intercessão daquelas 7.000 pessoas que Deus não usou naquele momento de batalha, de embate entre Elias e os profetas de Baal. A gente não tem como falar sobre isso, mas o ponto é que nós não podemos nos deixar guiar pelos nossos olhos, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. A gente é guiado pela fé. O Deus que nós conhecemos é um Deus soberano que age sobre todas as coisas. E a gente deve permanecer, perseverar, orando e obedecendo a Ele, independentemente de como as coisas estejam ao nosso redor. A gente muitas vezes corre para dizer coisas, para declarar coisas. Veja, um homem como Elias, um homem de visão, de revelação de Deus, ele fez uma leitura da realidade que não era verdadeira. Então, eu vejo muita gente hoje correndo para as redes sociais para falar coisas que talvez até tenham alguma sensatez, não sei, mas que podem não ser verdadeiras, quando a gente poderia estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Orar para que a vontade dele seja feita na terra como no céu, orar para que ele opere salvação, orar para que ele opere livramento. E é isso que é o nosso papel, né? Então a gente não vamos abrir mão, sabe, desse papel, porque a gente acha que não adianta. Há coisas práticas sim que a gente pode fazer. Até nesse contexto, né, tem uma outra pessoa que ajuda Elias aqui no contexto, e ele até tinha salvado alguns profetas das mãos de Jezabel. Então, assim, Deus estava usando pequenas coisas que as pessoas estavam fazendo. Então, há coisas, sim, que a gente pode fazer nesse contexto para ajudar, né? Coisas práticas, né? Mas orar, gente, é muito mais prático também. Orar é algo prático que nós podemos fazer e nós não podemos nos afastar dessa tarefa, desse papel que o Senhor nos confia. Então, eu quero encorajar você, irmão. As suas orações têm efeito, são eficazes diante do Senhor, né? Não largue, não deixe essa posição por nada. Busque ouvir a voz do Senhor, né? Eu não vejo, né? Você não vê. Se os seus olhos estão assim mergulhados nas circunstâncias como estavam os de Elias, não deixe de crer que o Senhor, Ele está sobre toda essa situação, né? Ele está reinando sobre tudo. E eu, claro, né? Estou compartilhando isso por causa desse contexto que a gente está vivendo essa pandemia, né? Do coronavírus, né? Até interrompi aqui a sequência de vídeos sobre a vida de Jesus, né? Para falar sobre isso, mas porque eu queria encorajar você nesse momento, né? Não tema, continue confiando no Senhor. E é claro, né? Se te edificou, compartilha com alguém, se inscreve no canal, curte, ok? Um abraço, até mais.